Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e dou continuidade aqui ao nosso curso dedicado a uma introdução aos estudos literários na esteira do que falamos sobre a Poética de Aristóteles como um documento fundamental para a história da teoria da narrativa. E hoje passamos a outro pensador bastante importante dessa área, embora muito diverso de Aristóteles, viveu num contexto completamente diferente, mais próximo de nós, de certa forma, embora seu pensamento guarde uma série de diferenças fundamentais com relação ao que pode ser, digamos, nossa perspectiva básica de mundo, né? É preciso se dar conta, então, de qual o pano de fundo do pensamento desse autor de que vamos falar hoje, Walter Benjamin, a fim de que compreendamos um pouco melhor algumas das suas ideias que são tão importantes para a área dos estudos literários. A fim de propormos aqui uma breve retrospectiva, por assim dizer, da vida de Walter Benjamin, eu acho que convém, não é, situá-lo como um garoto de família burguesa relativamente abastada do final do século XIX, início do XX, nascido em Berlim, não é, no ano de 1892, uma família burguesa que trabalhava com o mercado de arte. Então, o jovem Benjamin teve uma infância bastante próxima, não é, de obras de arte, de uma educação de base alemã, mas em muito contato com a França. E dessa forma ele foi educado, se tornou um ensaísta já reconhecido em seu próprio tempo, crítico literário, tradutor, filósofo e sociólogo, sendo também um fato digno de menção a sua ascendência como judeu, não é? Ele era de uma família judia, nesse contexto bastante complicado, que era então a Alemanha do final do século XIX, onde o antissemitismo foi tão forte, não é? Embora de modo geral a própria Europa e o mundo como um todo partilhava de um certo antissemitismo, a Europa sem dúvida alguma, mas também em outras partes do mundo isso era visível, não é? A gente consegue testemunhar isso a partir das obras desse período. A produção do Walter Benjamin costuma ser vista sob a perspectiva da influência tanto de uma mística judaica, a partir dos contatos que ele manteve com Gershom Scholem, por exemplo, e de alguma vivência na infância, de algum interesse por esse tipo de pensamento, tal como se depreende de seus estudos da Torá, por exemplo. Não é? A gente vai falar sobre isso logo mais, mas certas concepções místicas da linguagem têm uma fundamentação judaica, não é? Bem como do materialismo histórico, a partir de seu encontro com a obra de Karl Marx e de outros pensadores dessa vertente da história, não é, de pensamento econômico da história, que vai levar, inclusive, Benjamin a se aproximar do que virá a ser, enfim, como se chama, a Escola de Frankfurt, né, com Adorno, Horkheimer, inclusive com contribuições publicadas, não é, nos meios de comunicação da Escola de Frankfurt na época. Ele tem textos fundamentais para pensar a questão da literatura na modernidade, né, dos quais cumpre destacar a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, um texto de 1936, bem como suas teses sobre o conceito de história, que é um textinho bastante curto, não é, escrito no ano em que ele morre, em 1940, e que é um texto absolutamente fundamental para pensar a relação entre história, escrita, acontecimento, história enquanto historiografia, e que, sem dúvida, vale muito a pena ser lido. Sobre o ensino de literatura especificamente, eu destaco um texto relativamente curto chamado História da Literatura e Ciência da Literatura,
publicado em 1931, onde o Walter Benjamin vai defender a ideia de que um engajamento com, digamos, uma perspectiva crítica da história da literatura pode ser as bases para uma transformação da nossa visão de mundo. Ele aqui, obviamente, já é um Benjamin bastante marcado por suas leituras de base marxista, né? E sua obra costuma ser dividida, grosso modo, entre uma juventude mais próxima, né, dos textos dessa mística judaica e a obra de maturidade, em que ele se afasta um pouco, sem jamais abdicar completamente dessa ideia básica, né, de uma fundamentação mística do seu pensamento, que tem bases dos românticos alemães, né, dos Frühromantiker, e também desse misticismo judaico, mas nessas obras aqui citadas, por enquanto, não é? A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, tese sobre o conceito da história, um certo engajamento com sua realidade, no sentido de tentar ultrapassar os mecanismos ideológicos de dominação e de imposição da violência na sociedade, digamos, por uns poucos sobre muitos, é muito marcada, não é? E esse texto é bem interessante porque ele pensa essas questões todas à luz do ensino de literatura, não é? Do que ele chama aí de história da literatura e ciência da literatura. Eu tenho um texto cuja referência eu vou colocar aqui embaixo, em que eu leio essa proposta do Walter Benjamin à luz do seu tempo, mas tentando compreender quais de seus argumentos podem ser pensados para uma aplicação em nosso tempo. O que dessa ideia de um engajamento com a literatura pode ser resgatado do pensamento de Benjamin para nós pensarmos o lugar da literatura no ensino hoje. Um ensino que transforma, não apenas um ensino que conforma, não é? Um ensino que nos leva a transformar não apenas nós mesmos, enquanto indivíduos, mas as sociedades dentro das quais nós nos encontramos, tá? Então eu acho que esse é um texto bem interessante também, sendo de se destacar dentro da área de letras, que é a nossa, outros dois textinhos importantes, esses já do início da sua produção intelectual, porque refletem sobre linguagem e tradução. O primeiro deles é sobre a linguagem em geral, sobre a linguagem humana, um texto de 1916, que faz uma consideração sobre, de alguma forma, o início do Gênesis, não é? Do que é enfim, o Antigo Testamento cristão, mas do que é a Torá, não é? A partir da ideia da criação da linguagem na relação entre Deus e homem, com a ideia de uma linguagem mais próxima da realidade, mais apta a dizer a realidade das coisas. Uma linguagem, portanto, motivada pelas próprias coisas, como se a natureza se desse a falar. Ele está imaginando uma linguagem edênica, não é? Uma linguagem paradisíaca, anterior, portanto, à queda, e faz especulações sobre o caráter arbitrário da linguagem nesse período posterior à queda do paraíso. E, enfim, tem toda uma concepção muito própria que vai, de alguma forma, fundamentar a sua visão do que é a tarefa do tradutor. Um texto de 1921, publicado como prefácio à sua tradução de alguns poemas dos Tableaux Parisiens, de Baudelaire. Para quem conhece o Benjamin, é muito clara a apreciação que ele tinha por Baudelaire. Tem textos muito interessantes dedicados à obra de Baudelaire, toda uma interpretação de certas figuras que aparecem na poesia desse importante poeta francês. E ele então se dedica aí a traduzir do francês para o alemão alguns dos poemas dos Tableaux Parisiens, né, os quadros parisienses,
e usa como prefácio essa sua tarefa do tradutor, que é um texto absolutamente fundador para estudos da tradução na área da literatura, porque traz, digamos, proposições extremamente radicais no que diz respeito à transformação, se podemos dizer, de textos submetidos à tradução. Ele tem uma concepção romântica de linguagem, como enfim, boa parte das visões de mundo do jovem Benjamin, extremamente romântica no sentido de primeiro romantismo alemão, não é? Próxima de algumas das ideias do Schlegel, por exemplo, no limite até das ideias de um Humboldt, mas em todo caso cumpre destacar aqui então essa rica produção do Benjamin, que tem textos das mais diversas, digamos, dos mais diversos matizes, mas com uma importância muito grande para a área dos estudos literários, sobretudo a partir da sua descoberta num momento pós-guerra, porque, como eu sugeri anteriormente, ele morre em 1940, ele suicida enquanto fugia do nazismo, salvo engano, na fronteira entre a França e a Espanha. Ele tentava alcançar um navio para cruzar o Atlântico e se ver livre da perseguição nazista, e quando foi pego, quando já não via mais possibilidade de escapar, ele teria então se suicidado e morre, não é, como vítima então do nazismo e vítima da Segunda Guerra Mundial. Em todo caso, a sua obra tem a memória preservada por Hannah Arendt, de alguma forma também por Adorno, por Horkheimer. Enfim, toda essa questão do legado do Benjamin é bastante complicada, eu não vou entrar nos meandros disso, mas ele é de alguma forma redescoberto em contexto francês. A sua relação com a França, como eu disse, é bastante forte, por volta da década de 60, 70, e se torna realmente uma figura importante do pensamento do século XX, certamente a partir da década de 80, 90, uma figura incontornável para nós. Tá? Então, feito esse panorama geral, vamos entrar no que é a referência da exposição de hoje, não é? No que é, então, o texto do qual nós vamos tratar hoje, o narrador, considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. Eu dou a referência da obra que eu vou citar aqui. As obras que eu já citei, elas podem ser encontradas em escritos esparsos, não é? Em publicações esparsas da obra de Benjamin. Essa publicação da Brasiliense é uma opção. Tem publicações da Editora Autêntica, que são excelentes opções, com traduções mais recentes. E há outras possibilidades. Tá? Eu não dei a referência aqui porque eu não citei textualmente nenhuma das outras passagens, mas nos artigos, nos textos que eu escrevi sobre a obra de Walter Benjamin, e eu vou colocar as referências deles aqui embaixo, eu trago sempre a referência a livros específicos em português que vocês podem encontrar na biblioteca ou em livrarias, para depois, caso tenha interesse, ler outros textos do Walter Benjamin. O narrador eu disponibilizei no nosso Drive. Eu posso depois conferir se eu tenho outros textos do Benjamin em PDF para disponibilizar. Se for o caso, vocês podem ir lá e vão encontrar esse material. Começo a exposição sobre esse texto do Benjamin dando uma visão geral do que ele propõe aí. O narrador, e essa vai ser a forma pela qual eu vou me referir a esse texto, porque a referência é Nikolai Leskov, que é um escritor russo, enfim, próximo, digamos, temporalmente a Tolstói, vai ser feita mais para o fim do texto do Benjamin e servindo quase como uma espécie de ilustração das suas ideias sobre a narrativa, sobre a figura do narrador. Então, a gente não vai entrar, não é importante, não é imprescindível saber quem é Nikolai Leskov ou conhecer sua obra. Eu sei que tem uma tradução recente, salvo engano, da sua obra pela editora 34, aquela coleção Leste.
Mas a gente não vai entrar nesses detalhes aqui. Aqui vai nos importar o posicionamento do Walter Benjamin, as suas ideias sobre, digamos, a modernidade e a narrativa, podemos dizer. E o Narrador é um texto bastante denso e pessimista, mais denso e pessimista do que suas obras anteriores, que trataram das mudanças culturais de seu tempo. Há um diagnóstico terrível, embora muito pouco de prognóstico. Com isso eu quero dizer que Walter Benjamin faz uma leitura de seu tempo. Ele está escrevendo o Narrador por volta do ano de 1936. E isso situa então essa produção, esse texto, como parte da sua produção mais tardia, em que ele já faz de forma bastante clara um prognóstico, ou melhor dizendo, um diagnóstico do que é o fascismo enquanto sistema político, sem dúvida, mas sistema de pensamento, enquanto forma de lidar com o mundo, não é? Ele, salvo engano, nesse momento vivia na França, mas tinha bastante contato com colegas alemães, tinha vivenciado experiências bastante complicadas na Alemanha, tinha inclusive deixado a Alemanha com a ascensão de Hitler ao poder em 1933. E, obviamente, todo esse contexto histórico se faz sentir no tom bastante sombrio desse escrito, que tem então um diagnóstico terrível desse advento da modernidade, de uma modernidade cruel e desumana, e apresenta muito pouco de prognóstico, ao contrário daquele texto sobre literatura de 1931 que eu citei, em que há um certo horizonte utópico de transformação por meio da educação, por meio da arte. Aqui, nesse texto do Narrador, a gente não encontra esse horizonte utópico. Em todo caso, ele situa uma crise da humanidade, sugerindo que o romance daria a ver essa crise. Enquanto condição de produção da narrativa oral, seria característica de um modelo de vida diferente, já perdido. Com isso, a perspectiva apresentada por Benjamin nesse texto é algo nostálgica perante o que se perdeu. Ou seja, ele vai trabalhar com duas dicotomias básicas, que são, por um lado, a narrativa oral, ou seja, a palavra viva, a palavra falada, característica de comunidades mais primitivas, não é? Enfim, ele vai ter uma série de características próprias de todo um modo de vida pré-moderno, um ritmo pré-moderno, por oposição, então, ao romance, enquanto essa forma de expressão caracteristicamente moderna, e toda a sociedade que de alguma forma dá à luz essa forma de expressão, que é então a sociedade moderna, capitalista, de produção industrial, num ritmo relativamente alucinado, já com automóveis, aviões inventados, trens e um ritmo de vida muito acelerado, não é? Mas vejam, não é apenas com essas dicotomias que Walter Benjamin vai trabalhar. Ele vai desenvolver outras. Dentre essas dicotomias desenvolvidas por Benjamin, na esteira dessa dicotomia primeira, principal, ele trabalha outras. Então, não é dessa oposição entre narrativa e romance, ele propõe a distinção entre experiência, como própria da narrativa oral, e a ideia de informação como própria do romance, e melhor ainda, não é? De meios de divulgação como o jornal, as mídias e diferentes formas de, digamos, produção disso que apenas informa e não tanto é capaz de aconselhar, não tanto é capaz de refletir, né? Da mesma forma, ele opõe sabedoria tradicional, à explicação, inclusive a explicação científica, a ideia de moralidade, a ideia de uma escrita. Na sequência, uma ideia de comunalidade, de vida comum, de vida coletiva, a ideia de um indivíduo, de uma individualidade, um individualismo cada vez maior,
dentro da sociedade moderna, assim como uma contraposição entre uma harmonia com a natureza, uma harmonia por parte do mundo e dos seres humanos, não é? Com o ambiente natural. Por outro lado, a modernidade em plena dissonância com o natural, lidando com o natural como mera fonte, não é? de extração de seus recursos. Na sequência, uma dicotomia bastante importante para o pensamento benjaminiano, que é a contraposição entre memória, palavra que traduz aí o alemão Gedächtnis, por oposição à reminiscência, que traduz o alemão Eingedenken. A distinção básica sendo uma memória ligada a um coletivo, a algo que é próprio, digamos, da experiência de vida, por oposição a essa reminiscência que é mais própria da informação, do ter determinados conhecimentos, mais próximo então de uma determinada ideia de ciência, não é? E da mesma forma, a oposição entre manual, aquilo que é feito manualmente, de forma mais precária, mais primitiva, mas por isso mesmo com um envolvimento do corpo, por oposição àquilo que é feito de forma seriada, maquinalmente, então mais, digamos, desenvolvido através do contato com as máquinas. Contrapõe ainda a ideia de companhia e de comunhão, mais própria de comunidades primitivas, de comunidades menores, a ideia de isolamento e solidão. E, obviamente, a gente poderia relacionar aí a ideia de identidade por oposição à ideia de uma vida anônima ou uma espécie de vida sem identidade, não é? Sem uma identificação com os outros. E é justamente nesse sentido que ele opõe ainda a ideia de povo à ideia de indivíduo. Vejam, são dicotomias que vão atravessar todo esse texto. Elas têm uma fundamentação romântica alemã inegável. Quem tiver alguma familiaridade com os escritos de Nofales, com os escritos de Schlegel e de tantos outros, vai ficar bastante evidente, digamos, a dívida do pensamento de Benjamin a esse pensamento romântico alemão, embora, obviamente, com Walter Benjamin as coisas nunca sejam tão claras, não é? Nunca sejam tão simples. Ele não se filia simplesmente a uma ideia de povo, a uma ideia de companhia, de manual, de memória, de harmonia com a natureza, de comunalidade, de oralidade, de sabedoria, de experiência, de narrativa, por oposição ao que são, né, esses seus opostos. Justamente porque Walter Benjamin tem uma consciência muito aguda de que o processo de transformação social rumo ao qual a sociedade de seu tempo caminhou não é passível de simplesmente dar meia volta e caminhar rumo a uma forma de vida em que a oralidade prevalece sobre a escrita, ou que voltemos a consultar o sábio da vila, que vai então dar mostras da sua experiência por meio de uma narrativa bem desenvolvida, não é? Ele, obviamente, tem ciência dos limites dessas dicotomias que ele desenha como prognóstico. É o que eu estava dizendo, não é? Ele não vai propor que nós abandonemos o romance como forma de expressão corrupta da modernidade, porque ele sabe, enfim, ele dá mostras disso, de que essa sociedade tem a forma de narrativa que lhe cabe, não é? E isso é, digamos, responsável pelo caráter algo nostálgico e não tão propositivo desse texto. E é nesse sentido que prepondera um tom apocalíptico, não é? E como eu sugeri, algo nostálgico. Aí, citando uma passagem direta do texto, Benjamin diz: a arte de narrar está em vias de extinção. São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. É cada vez mais frequente que, quando o desejo de ouvir uma história é manifestado, o embaraço se generalize. É como se estivéssemos sendo privados de uma faculdade que nos parecia totalmente segura e inalienável, a faculdade de intercambiar experiências.
E fica muito clara aí, não é? Então, essa ideia de uma transformação inevitável da sociedade que ele testemunha, e ele se propõe a refletir sobre o impacto dessas transformações sociais sobre o que é a nossa forma de expressão da narrativa. Ele então vê o advento do romance como um elemento da modernidade por oposição, né, ao que era a forma de narrativa oral, mas então características de sociedades menores, menos atingidas por esse ritmo alucinado de existência. E dentre as razões para o fim dessa experiência que ele menciona aí, como eu já sugeri antes, experiência é uma palavra bem importante para o pensamento de Walter Benjamin, uma vez que ela é, de alguma forma, o acúmulo de uma vida que atravessa a passagem do tempo, se dando conta de cada momento dessa passagem, refletindo num ritmo bastante próprio, inclusive sobre o que significa, não é, viver, sobre o que significa morrer. E segundo Walter Benjamin, dentre as razões para o fim da experiência, é possível dizer: uma das causas desse fenômeno é evidente. As ações da experiência estão em baixa, e tudo indica que continuarão caindo em um buraco sem fundo. Com a Guerra Mundial, começou a tornar-se manifesto um processo que desde então segue ininterrupto. Não se notou, ao final da guerra, que os combatentes voltavam mudos do campo de batalha. Não mais ricos, e sim mais pobres em experiência comunicável? E o que se derramou 10 anos depois na enxurrada de livros sobre a guerra nada tinha em comum com uma experiência transmitida de boca em boca. E não havia nada de anormal nisso, porque nunca houve experiências mais radicalmente desmentidas que a experiência estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência econômica pela inflação, a experiência do corpo pela batalha material e a experiência moral pelos governantes. Uma geração que ainda fora à escola num bonde puxado por cavalos encontrou-se desabrigada, numa paisagem em que nada permanecera inalterado, exceto as nuvens, e debaixo delas, num campo de forças de torrentes e explosões destruidoras, o frágil e minúsculo corpo humano. Então vejam, ao contrário do que algumas pessoas dizem eventualmente lendo esse texto, não é como se a experiência da Primeira Guerra Mundial tivesse simplesmente feito com que as pessoas não tivessem o que dizer ao fim dela. Mas essa experiência foi tão chocante em termos de transformação dos meios de produção da morte, né? Ele fala aí da experiência da guerra de trincheiras, mas vista ainda à luz de outras transformações, como a experiência da economia por meio da inflação, das crises inflacionárias testemunhadas na sequência da guerra. E, obviamente, a gente tem que pensar no contexto alemão, mas também no contexto mundial, não é? O crash da Bolsa de Nova York é de 1929, a inflação alemã nesse período chega a níveis absolutamente inimagináveis hoje, mas fala ainda, não é, dessa experiência do corpo por meio de uma batalha que é, antes de tudo, dependente de canhões, de novas formas de arma, que destroem, inclusive, sem quase contato visual com o inimigo, não é? Granadas, gás mostarda, o uso de aviões e de bombas lançadas de aviões, e a transformação que ele chama aí, na tradução de moral, não é, dos governantes, mas que tem a ver com toda uma transformação do sistema político de representação ao fim da Primeira Guerra Mundial. Segundo ele, todas essas transformações teriam tornado mais aguda a, digamos, baixa, não é, a decadência da narrativa em sua chave oral, com implicações sobre o advento de uma nova forma de romance, não é? Teriam então, de alguma forma, tornado mais agudas
as situações, as circunstâncias que levaram à produção de formas romanescas cada vez mais radicais em termos de experimento estético. O Walter Benjamin, por exemplo, leu, não é? Ele tem isso em mente, o Berlin Alexanderplatz, não é? Do Alfred Döblin, mas sem dúvida James Joyce está dentro do que ele pensa, o Proust, sobretudo, uma influência importante para o pensamento do Benjamin, e essas transformações do romance moderno são então encaradas, são então interpretadas à luz dessas transformações sociais e econômicas pelas quais a própria modernidade passou, não apenas no século XX, mas nos últimos séculos. Inclusive ele vai mencionar logo mais o Quixote como grande exemplo de romance. Ainda na chave do que ele caracteriza como a narrativa tradicional, ele fala então dessa experiência da narrativa transmitida oralmente, de forma anônima, tal como encarnada por dois tipos principais, ainda que de características interpenetráveis. O modelo do viajante, que é o que a gente encontra na Odisseia, não é? Odisseu, aquele que conheceu a mente de muitos homens, e que não é? Visitou inúmeras cidades, conheceu inúmeros povos diferentes. A gente poderia pensar em Heródoto também, que é citado nesse trecho, nesse texto do Walter Benjamin. E ainda o modelo do trabalhador braçal, manual, aquele que tem contato com a terra ou que tem contato com a cerâmica e que faz cotidianamente um trabalho bastante repetitivo, bastante cansativo em termos de esforço físico e que encontra, aqui é uma sugestão minha, não é? Isso não é dito pelo Benjamin, seu modelo não quer dito lá de alguma forma em Trabalhos e Dias, um poema sapiencial atribuído a Hesíodo, um poeta da tradição arcaica grega, e que tem inúmeros ditos de sabedoria, inúmeras recomendações, histórias, mitos com uma fundamentação moral. Não é? E dessa narrativa tradicional se destaca um senso prático, voltado para a utilidade da ação e, portanto, capaz de dar conselhos sábios, uma ausência de explicações excessivas, mas sim o recurso a anedotas relativamente misteriosas que levam antes a refletir do que a extrair dali, digamos, informações precisas. Não é? Muitas vezes essas narrativas elas são praticamente desprovidas de descrições precisas, porque elas prescindem desse tipo de informação. Elas lidam com questões muito mais gerais e que são de alguma forma buriladas ao longo dos anos e anos de experiência, seja do tipo do viajante, seja pelo tipo do trabalhador. E nessas comunidades, ou seja, nessas circunstâncias sociais em que a narrativa tradicional tem lugar, tem vez, o dom de ouvir surge de forma bastante forte, não é? A capacidade de ouvir, de compreender, de seguir uma narração relativamente longa, sobretudo nessas comunidades então em que reina a repetição e o tédio do trabalho manual. Então vocês veem qual é o desenho, poderia dizer, antropológico desenhado por essas propostas do Walter Benjamin. Essa narrativa tradicional se contrapõe ao romance moderno, não é? Em que as experiências incomunicáveis fazem com que o narrador do romance, uma forma narrativa escrita, não seja capaz de transmitir sabedoria ou ensinamentos práticos, porque ele não é dotado de experiência, no sentido de vivências, não é? Uma vez que, apartado da sua comunidade, mostra-se capaz de informar-se sobre assuntos do mundo, vários assuntos e vários deles com um nível de precisão verdadeiramente científico, não é? Porque tem acesso a enciclopédias, tem acesso a todo um acervo, um arquivo, mas não é capaz de fazer uso da experiência em prol da coletividade. Ou seja, não é capaz de colocar esse conhecimento em uso a favor de, enfim, de seu grupo, não é? Porque já não há a ideia de um grupo. A ideia de grupo já se diluiu, de certa forma, no individualismo da modernidade.
E é nesse sentido que ele cita, então, o primeiro grande exemplo do romance moderno, Don Quixote de Cervantes, não é? Um livro do século XVII. Então vejam como essa noção de modernidade é bastante distendida no tempo. O Don Quixote de Cervantes seria talvez para Benjamin uma das mais claras representações de um indivíduo apartado do mundo, incapaz de fazer uso da experiência em prol da coletividade e, de certa forma, levado a um nível de apartamento, não é? Assim, de afastamento da coletividade que é próprio, inclusive, da verdadeira insanidade, não é? Da verdadeira alienação do grupo ao qual ele a princípio pertenceria. E o Benjamin aponta ainda que romances que tentam transmitir ensinamentos seriam fundamentalmente estranhos ao gênero, como é o caso do Bildungsroman, uma palavra, não é, que significa romance de educação ou algo próprio disso, romance de formação, não é? Cujo exemplo mais famoso talvez seja Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, do Goethe, mas que, enfim, consegue encontrar inúmeros outros exemplos em cada literatura nacional, né? A gente pode pensar em outros exemplos de Bildungsroman, mas Benjamin sugere que essa ideia de um ensinamento por trás do romance ela é bastante alheia ao próprio gênero, e isso se deve então às características desse gênero, né, de expressão profundamente moderno, então relacionado a essas características já elencadas da modernidade. Então ele vai sugerir que a partir de seu surgimento o romance passa por um período de evolução, desde sua descoberta entre os greco-romanos. Ele sugere a existência da forma romance entre os gregos, mas só veio encontrar seu meio propício para um desenvolvimento efetivo com a ascensão da burguesia. E aqui eu faço um parêntese bastante sucinto, que é o romance enquanto forma, não é, uma narrativa em prosa, com personagens vivendo um enredo a partir da perspectiva de um determinado narrador que pode ou não participar da trama. E é uma forma que de fato se encontra entre os gregos antigos. Isso é trabalhado por autores como Bakhtin, não é? Tem um trabalho que tenta revisitar essa tradição do romance. E são obras realmente muito instigantes, não é? Tanto entre os gregos, a gente tem Daphnis e Cloé, por exemplo, de Longo, a gente tem outras obras, não é? São 5 os principais títulos de romances gregos, e 2 dentre os latinos, o Satiricon de Petrônio e o Asno de Ouro de Apuleio, todos eles com essa característica e um certo jogo entre os gêneros clássicos da literatura, da poesia, um jogo em que essa forma meio híbrida é capaz de assimilar elementos da poesia dramática, elementos da poesia lírica. Obviamente, a dimensão épica é muito forte, porque a narrativa prepondera, mas o romance é um gênero híbrido, por definição. Não é? Isso é dito por Guy de Maupassant de forma bastante clara, num prefácio que ele escreve, e eu concordo com essa ideia então, de uma plasticidade absoluta do romance, como então um gênero de escrita que é capaz de assimilar as demais formas em si, sem perder aquilo que lhe caracteriza. Mas, segundo Benjamin, e eu concordo com ele, a ascensão da burguesia na modernidade, por volta do século então 17, talvez um pouco antes, é uma condição fundamental para o desenvolvimento do romance moderno. Isso, obviamente, vai ligado com uma série de transformações outras, como o desenvolvimento da industrialização, a invasão das Américas, o desenvolvimento de novos mercados, digamos, de consumo, mas também de extração de matéria-prima,
o desenvolvimento de novas formas de relação social e assim por diante. Sendo então, digamos, passível de compreensão enquanto forma de expressão dessa nova conjuntura social. Segundo Benjamin, essas transformações sociais teriam levado mesmo o romance mais longo, à la Don Quixote, a passar a sofrer uma abreviação da narrativa, que levou à produção da short story, né, do conto, que seria então uma espécie de radicalização em termos de produto, não é, do processo que teria culminado com já o romance moderno. O conto seria uma espécie de radicalização disso. E ele destaca ainda a importância dos meios de produção da informação em massa, sobretudo a partir do final do século XVIII, início do XIX, período que coincide com aquilo que nós falamos sobre o surgimento da literatura em seu sentido moderno, já não mais relacionado à ideia de belas letras, mas sim à ideia de um poder dizer livremente, sem lições, não é, morais, sem um aprendizado epistemológico, ou seja, a literatura enquanto expressão desse indivíduo, muitas vezes concebido como um indivíduo genial, mas que já não tinha mais que responder às exigências de ensinamento. Vejam como essas propostas do Walter Benjamin casam com muito do que foi dito na nossa segunda aula, tá? Então, com a ideia de uma ascensão da literatura moderna no final do século XVIII, início do século XIX, porque a forma de expressão mais própria da modernidade é o romance. Isso é sem sombra de dúvida. Todas as outras formas de expressão anteriores sofrem uma espécie de crise cada vez maior com a passagem do tempo, não é? Pensem no que é a poesia lírica. No século XIX ela ainda desfruta de algum prestígio que vem dessa tradição anterior, mas hoje ela é considerada, em termos de consumo da literatura, não é? Então, de recepção da literatura, uma forma menor, menos prestigiada, menos prestigiosa. E é nesse sentido que o Walter Benjamin então vai contrapor a ideia de um saber próprio da tradição à ideia de uma informação mais própria do mundo moderno. Ele diz: Villemessant, o fundador do Figaro, caracterizou a essência da informação com uma fórmula famosa. Para meus leitores, costumava dizer, o incêndio num sótão do Quartier Latin é mais importante que uma revolução em Madrid. Essa fórmula lapidar mostra claramente que o saber que vem de longe encontra hoje menos ouvintes que a informação que forneça um ponto de apoio para o que está próximo. O saber que vinha de longe, seja especialmente das terras estranhas ou temporalmente da tradição, dispunha de uma autoridade que lhe conferia validade, mesmo que não fosse subsumível ao controle. A informação, porém, aspira a uma verificabilidade imediata. Para tal, ela precisa ser, antes de mais nada, compreensível em si e para si. Muitas vezes não é mais exata que os relatos antigos, mas enquanto esses relatos recorriam frequentemente ao miraculoso, é indispensável que a informação soe plausível. Nisso ela se revela incompatível com o espírito da narrativa. Se a arte da narrativa é hoje rara, a difusão da informação tem uma participação decisiva nesse declínio. Então vejam como Benjamin sugere que o desenvolvimento dos meios de comunicação em massa, né, jornais e mesmo, a gente poderia dizer de forma mais geral, a palavra escrita na imprensa, ou seja, impressa de forma mecânica, elas são tanto o resultado de uma série de transformações sociais, como elas próprias propiciam, radicalizam esse processo, tá? E da perspectiva benjaminiana, então, a difusão de informações nesse sentido aqui trabalhado, minaria as bases da consolidação de uma ideia de experiência, de um saber vivido, de um saber a partir da vivência experimentada. Tá? Ainda relacionada com essa questão da narrativa, e eu vou tentar ser sucinto para não passar muito dos 50 minutos, ele menciona a questão da morte.
Isso é muito trabalhado pelo Blanchot, não é? Essa ideia da narrativa e da morte, como elas se relacionam, mas o que o Benjamin defende é que a morte fazia parte do cotidiano das pequenas comunidades, oferecendo autoridade daqueles que a viam e daqueles que a viviam às narrativas contadas depois. Justamente porque, junto ao moribundo, a gente, enfim, da perspectiva sugerida pelo Benjamin, escutava palavras de experiência, palavras dotadas inclusive de uma capacidade de profecia, de algum poder conferido pelo fim da morte, por vislumbrar esse fim. A partir do século XIX, contudo, não é, a morte torna-se impura e é afastada dos olhos de todos. Isso tem a ver, então, com a fundação dos cemitérios modernos, não é? Os cemitérios medievais herdados até aquele período eram considerados bastante insalubres, foram considerados bastante insalubres, não é? E a gente então testemunha na modernidade um afastamento dos cemitérios em termos espaciais e um afastamento do morto em termos de vivência social, com o que hoje a gente sabe muito bem são os funerais, os ritos fúnebres, já não mais em casa, mas sim num ambiente quase hospitalar, limpo, né, disso que é a morte. E é nesse sentido que ele vai sugerir, não é, o Benjamin, a desvalorização da noção de eternidade devido ao apagamento da morte. Então, essa espécie de apelo ao imediato, muito próprio da modernidade, não é, de um ritmo frenético, de alguma forma estaria ligado a essa desvalorização da morte, a essa desvalorização de um pensamento do que fica, não é? Do que fica por oposição ao que vai. Não é? Já não, então, nessa linha do que passa constantemente, não é? Do que nem propriamente fica, porque não é da ordem do eterno, nem propriamente é visto da perspectiva da sua efemeridade, porque não teve qualquer permanência. E é a partir da ideia da narrativa como um instrumento de preservação da memória, por oposição ao romance, como um instrumento de expressão de informações, de uma visão de um sujeito solipsista, fragmentado, de alguma forma desconectado do seu próprio mundo, que ele vai dizer aí o seguinte: tal é a memória épica, a musa da narração. Mas a esta musa deve opor-se outra, igualmente mais específica, a musa do romance, que no princípio, isto é, na epopeia, ainda se encontra oculta, indiferenciada da musa da narrativa. Porém, ela já pode ser pressentida na poesia épica, acima de tudo nas invocações solenes das musas, que abrem os poemas homéricos. O que se anuncia nessas passagens é a memória perpetuadora do romancista, em contraste com a breve memória do narrador. A primeira é consagrada a um herói, uma peregrinação, um combate. A segunda, a muitos fatos dispersos. Em outras palavras, a reminiscência, Eingedenken, musa do romance, surge ao lado da memória, Gedächtnis, musa da narrativa, depois que a desagregação da poesia épica apagou a unidade de sua origem comum na rememoração, na Erinnerung. Ou seja, embora haja um fundo comum nessa ideia de memória por trás tanto da narrativa oral quanto do romance escrito, é como se uma fragmentação própria da visão de mundo épica tradicional, e aqui, obviamente, o Benjamin tem um posicionamento próximo daquele do Lukács, que é, por sua vez, de fundamentação primeiro romântica. Não é? Ambos podem ter seus pensamentos remontados aos Frühromântica, da ideia de uma visão de mundo unitária, em que o cosmos tem uma determinada ordem dentro da qual o ser humano encontra o seu lugar próprio, que é a visão de mundo mais tradicional, encontrada em Homero, mas da perspectiva desses românticos em comunidades primitivas, e que
o advento da modernidade teria sido responsável por desconectar o ser humano do cosmos mais amplo da natureza, visto então esse ser humano como em contraste, em tensão com o todo, não é? E isso, de alguma forma, teria sido responsável por desconectar a vivência desse ser humano da possibilidade de manutenção do que é, digamos, uma rememoração, não é? Do que é uma vivência efetiva da sua realidade. Ou seja, ele consegue manter, guardar, preservar informações, reminiscências, mas não a memória propriamente dita de uma coletividade, de uma comunidade, enfim, esse sujeito se vê apartado desses corpos coletivos. E é nesse sentido, então, que o Benjamin vai dizer sobre a diferença entre uma forma de narrativa oral que se faz em comunidade, que se faz em conjunto, não é? Numa vida compartilhada, por oposição ao romance enquanto forma de expressão. Ele diz que quem escuta uma história está em companhia do narrador. Mesmo quem a lê partilha dessa companhia. Mas o leitor de um romance é solitário, mais solitário que qualquer outro leitor, pois mesmo quem lê um poema está disposto a declamá-lo em voz alta para um ouvinte ocasional. Nessa solidão, o leitor do romance apodera-se da matéria de sua leitura de uma maneira extremamente ciosa, não é? Ciumenta, apegada. O Benjamin está pensando no leitor de um romance como Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, que então se volta para esse enorme livro e o consome avidamente, fechado em seu próprio quarto, em seu escritório, quase ali num contato direto com a visão de mundo de um indivíduo, também fechado, por sua vez, em seu próprio quarto, em seu próprio escritório. E a literatura vista dessa perspectiva, não é, da leitura do romance, se torna um ato quase solipsista, se a gente acredita no que o Benjamin está sugerindo, desse apartamento, não é, desse afastamento do sujeito moderno de sua sociedade, não é, com a perda da ideia de uma coletividade. Inclusive, usando essa palavra apartamento, eu acabei de me dar conta, não é, de que a gente usa essa palavra hoje num sentido muito próprio do lugar onde os seres humanos modernos vivem, não é, apartados. Mas essa foi uma coincidência etimológica. Já caminhando para o que vai ser a parte final do texto, não é, ele vai chamar atenção por esse caráter popular da narrativa oral, dizendo que ela é extraída, né, ela sai dos estratos mais populares e a gente poderia dizer das sociedades mais arcaicas. Segundo Benjamin, o primeiro narrador verdadeiro é e continua sendo o narrador de contos de fadas. Esse conto sabia dar um bom conselho quando ele era difícil de obter e era o primeiro a ajudar em caso de emergência. Essa emergência era a emergência provada pelo mito. O conto de fadas revela-nos as primeiras medidas tomadas pela humanidade para libertar-se do pesadelo que o mito havia infundido em nossos corações. Aqui tem todo um debate enorme do Walter Benjamin com contemporâneos seus sobre o que é o mito, de que forma o mito surge como forma de expressão do mundo. Eu não vou entrar nesse debate, mas o importante é compreender que o mito ele é uma forma de compreensão do incompreensível, por assim dizer. Ou seja, aqueles fenômenos, muitas vezes naturais, que escapam à compreensão de um indivíduo, não é? Vivendo no âmbito de uma dada sociedade, que da nossa perspectiva, da perspectiva da antropologia do início do século XX, era julgada arcaica, não é? Primitiva. O mito é uma forma de buscar sentido, não é? Ainda que recorrendo a estratagemas ainda mais profundos, ainda mais, digamos, monstruosos
nessa busca por sentido. Mas o conto de fadas, por outro lado, ele tem relação com uma moral prática, um conselho prático. Não é? Muitas vezes ele tem uma aplicação mais direta do que esse absurdo frente ao qual a explicação não há, não é? O conselho não há. E eu trago essa citação um pouco, enfim, obscura aqui, para dizer que é nesse momento, então, que o Benjamin introduz aí de forma mais direta a sua análise da obra do Nikolai Leskov, né, o autor que ele pretende comentar, como eu já mencionei, um escritor russo, de produção próxima do Tolstói, mas que é lido aí pelo Walter Benjamin. E as palavras finais do texto, que eu vou me dar o trabalho de citar literalmente para que não haja dúvida, não é, para que a gente possa ver o que o Benjamin propôs no encerramento desse texto, são os seguintes: a alma, o olho e a mão estão assim inscritos no mesmo contexto. Interagindo, eles definem uma prática. Essa prática deixou de nos ser familiar. O papel da mão no trabalho produtivo tornou-se mais modesto, e o lugar que ela ocupava durante a narração está agora vazio, pois a narração em seu aspecto sensível não é de modo algum produto exclusivo da voz. Na verdadeira narração, a mão intervém decisivamente, com seus gestos, aprendidos na experiência do trabalho, que sustentam de 100 maneiras o fluxo do que é dito. A antiga coordenação da alma, do olho e da mão, que transparece nas palavras de Valéry, que ele tinha citado há pouco, é típica do artesão, e é ela que encontramos sempre, onde quer que a arte de narrar seja praticada. Podemos ir mais longe e perguntar se a relação entre o narrador e sua matéria, a vida humana, não seria ela própria uma relação artesanal. Não seria sua tarefa trabalhar a matéria-prima da experiência, a própria e a alheia, transformando-a num produto sólido, útil e único? Talvez se tenha uma noção mais clara desse processo no provérbio, concebido como ideograma de uma narrativa. Podemos dizer que os provérbios são ruínas de antigas narrativas, nas quais a moral da história abraça um gesto, como a era abraça um muro. Assim definido, o narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar conselhos, não para alguns casos, como o provérbio, mas para muitos casos, como o sábio, pois pode recorrer ao acervo de toda uma vida que não inclui apenas a própria experiência, mas em grande parte a experiência alheia. O narrador infunde a sua substância mais íntima também naquilo que sabe por ouvir dizer. Seu dom é poder contar sua vida. Sua dignidade é contá-la inteira. O narrador é o homem que poderia deixar a luz tênue de sua narração consumir completamente a mecha de sua vida. Daí a atmosfera incomparável que circunda o narrador em Leskov, como em Ralph, em Poe, como em Stevenson. O narrador é a figura na qual o justo se encontra consigo mesmo. Assim encerra-se o texto de Walter Benjamin, que, como deve ter ficado claro, constitui uma espécie de elogio a certas formas de narrativa mais tradicionais, mais próximas da oralidade e de uma ideia de coletividade, de comunidade, de trabalho manual. Tem então uma visão profundamente humana, não é, do que é essa arte de narrar como uma arte de estar no mundo, de se fazer presente para os seus, por oposição ao romance, enquanto uma forma moderna, mas apartada do todo, né, apartada da coletividade, apartada de uma ideia de natureza unitária, que é mais característica então da nossa forma de vida, não é, moderna. Como eu disse, esse é um texto muito interessante em termos de um diagnóstico de época. Eu consegui citar apenas algumas passagens, felizmente eu vou ter deixado muito de fora, mas eu espero que vocês consigam ler esse texto, consigam refletir
e entender o porquê da escolha dele. Não é? O Walter Benjamin tem outros textos que poderiam ter sido escolhidos, mas esse texto, a meu ver, ele é muito interessante para a gente pensar a narrativa. Ele tem uma visão própria do que é o desenvolvimento do romance. Esse é o tema de uma das nossas próximas exposições, a ideia de advento do romance, a invenção do romance. Inclusive falando, não é, sobre o conto, o desenvolvimento do conto enquanto forma narrativa abreviada. E a gente pode concordar ou discordar desse diagnóstico do Benjamin. A gente pode tentar ter uma perspectiva mais otimista do que é o desenvolvimento do romance enquanto forma de expressão artística moderna. Mas, a meu ver, é sem dúvida assente, não é? Sem dúvida objeto de alguma concordância entre leitores, entre estudiosos, que certos aspectos do diagnóstico desenhado por Benjamin são bastante precisos, tá? Então a gente, enfim, obviamente pode questionar as dicotomias com que ele trabalha, mas certos aspectos apontados para o advento da modernidade em sua relação com o romance enquanto forma de expressão são bastante pertinentes e ganham ainda mais em pertinência quando nós pensamos nos exemplos de romance, tá? Porque a gente pode pensar, como eu já sugeri antes, no Berliner Alexanderplatz, do Dublin, mas a gente pode pensar na obra do Proust, na obra da Virginia Woolf, em que um Orlando, por exemplo, Ao Farol, em que esse afastamento do sujeito, da sua comunidade, esse sujeito atravessado de outras vozes, que não é um sujeito unívoco, mas que é extremamente fechado em si, não é? É característica, digamos, inquestionável da literatura moderna, presente em James Joyce também, em Kafka, sem sombra de dúvida, e dentre os nossos brasileiros a gente pode pensar em Oswald de Andrade, que tem um romance bastante próximo dessa ideia. Alguém que tenta flertar com uma forma de narrativa tradicional que é o Mário de Andrade, não é? No Macunaíma, por exemplo. O próprio Guimarães Rosa, com o Grande Sertão Veredas, propõe uma mistura muito instigante, sem dúvida instigaria muito Walter Benjamin, de um romance, sem dúvida, visto da perspectiva de um indivíduo que é, até certo ponto, apartado da sua sociedade, sim, mas cuja dimensão moral, cuja dimensão de comunidade, de vivência comum, experiência, é bastante forte. Então vejam, mesmo que a gente não concorde com todas as proposições desse texto, ele nos traz categorias produtivas, que nos dão a pensar, tá bem? Certamente a gente poderia produzir outras reflexões sobre literatura, sobre outros objetos literários, e é esse o meu convite a vocês, tá? Nos comentários aí embaixo, evidentemente, vocês podem comentar sobre o texto do Benjamin, podem colocar questões, reflexões, mas eu peço que vocês pensem em objetos literários e vejam até que ponto essas propostas do Walter Benjamin fazem sentido ou não à luz desses objetos. Seja de um romance que vocês estejam lendo agora, seja de uma narrativa mais antiga que vocês leram ou que vocês estão lendo agora, pensar a própria poesia de Homero, outras formas de poesia tradicional, contos de mitologias diversas, mitologias africanas, indígenas, indianas. Tentem ver até que ponto essas categorias propostas por Walter Benjamin são operacionalizáveis ou não, tá? E assim a gente segue com o nosso curso sobre uma introdução aos estudos literários, tá bem? Muito obrigado e até a próxima.